Oi, bom dia a todo mundo, bom dia a todos, todas. Sejam bem-vindos aqui à primeira edição do Encontro Internacional da Indústria Criativa, Rio Soft Power. Eu sou Ana Cláudia Souza, eu sou jornalista, eu sou coordenadora da Gerência de Imprensa e Conteúdo da Firjan, e hoje eu vou conduzir aqui, no Auditório Aquário, os trabalhos desse primeiro dia, junto com vocês. Eu tenho que fazer uma autodescrição. Eu sou mulher, cis, eu estou de laranja, eu sou negra, eu tenho um cabelo crespo, ficando grisalho, que é um charme. Eu estou de óculos, tenho alguns acessórios aqui, e estou de um sapato de salto médio, que tem um pouquinho de laranja também, só para dar um toque. Para fazer a abertura aqui oficial desse evento, a gente vai assistir um vídeo do presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, que não pode estar aqui conosco hoje, mas fez questão de gravar uma mensagem, a gente vai assistir aqui nos telões. Bom dia a todas e a todos. Não pude estar pessoalmente aqui hoje, mas fiz questão de dar as boas-vindas a vocês através desta mensagem. É com muito orgulho que estamos realizando este encontro, que considero um marco na atuação da Firjan em economia criativa. Aliás, a Firjan foi a primeira instituição a debater este tema. Começou com o nosso Mapa do Desenvolvimento 2005-2006, que resultou em 2008 no mapeamento da indústria criativa, em sua 8ª edição. Nossa atuação contempla a economia criativa como um valor de desenvolvimento econômico e social, em especial para o nosso Rio de Janeiro. Ela gera valor simbólico, fortalece a identidade nacional e impulsiona o soft power, outra temática, aliás, na qual fomos pioneiros a partir de 2022. Este encontro faz parte de nossas ações dentro do selo Rio Soft Power. Hoje vamos abordar aqui, com especialistas do Rio e de outros estados, a importância da economia criativa para diferenciar produtos e serviços e gerar mais valor para o que é do Rio de Janeiro e do Brasil. E amanhã contaremos com nomes internacionais que nos darão um panorama de como é lá fora. Também no segundo dia do encontro, faremos o lançamento do Mapa Rio Soft Power, um levantamento inédito da Firjan que identifica ativos simbólicos e oportunidades em 20 municípios fluminenses. A proposta é mostrar como percepção, imagem e reputação podem se transformar em estratégias de desenvolvimento e fortalecimento territorial. Não resisto a fazer um spoiler. Uma dessas cidades se destaca pelo pioneirismo na conservação ambiental, com 75% do seu território formado por áreas de preservação. Tem o potencial para se consolidar como um polo de sustentabilidade. O nome da cidade, vocês vão ver amanhã. Desejo a vocês um ótimo encontro. A gente tem um presidente MC também, né? Obrigada, Caetano, pela mensagem. A Casa Firjan é um hub de tendências da Firjan. Nesse contexto, como foi dito pelo Caetano, né, no vídeo, a Firjan se destaca por ser pioneira na produção da inteligência sobre indústria criativa e soft power. Faz 17 anos que a federação lançou o seu primeiro estudo referente à temática no país. Na verdade, foi o primeiro estudo referente à temática no país. Esse trabalho, que ganhou fôlego, já soma 8 edições, inseriu o Brasil no grupo de países que identificaram a força dessa indústria e, por extensão, o potencial das ideias, do estilo de vida e dos recursos imateriais no estímulo ao desenvolvimento socioeconômico de uma nação. Agora, para consolidar essas atividades, que apresentamos o Encontro Internacional da Indústria Criativa, evento inédito no Brasil, que vai debater o impacto do soft power e da indústria criativa nos negócios. Teremos 2 palcos concomitantes ao longo desses 2 dias de atividades. E amanhã, o spoiler do presidente, né, não percam também. E para abertura, então, agora, a gente tem uma conversa bem soft power, bem jogo rápido, entre 2 pessoas, 2 mulheres fundamentais no trabalho da indústria criativa aqui na Firjan, que é a gerente de desenvolvimento e inovação empresarial, a Cris Alves, e a gerente de ambientes de inovação da Firjan, a Júlia Zardo, que vão conversar aqui agora. Vai começar.
Desculpa, dá um nervoso isso, né? Dá vontade de ficar em pé rodando. Então, eu vou ficar aqui no início em pé rodando. Gente, bom dia. A gente está muito feliz de começar mais esse dia aqui com tantos parceiros ilustres, empreendedores da indústria criativa, empreendedores da indústria tradicional também, que são parceiros nossos aqui da Casa Firjan. A gente tem aqui pessoas de outras federações, tem até recebido já hoje, que a gente tem visita direto de Belém do Pará, direto da COP30. Eles lançaram lá a Casa SESI da Indústria Criativa, lá na Federação de Belém, vieram visitar, veio visita de Barra do Piraí, né, que é uma cidade que, aqui no estado do Rio, é um polo de audiovisual. Temos professores de universidades, João está aqui, pessoas de outras federações, né, Mato Grosso. Então, assim, é um prazer mesmo receber todos vocês. A gente vai ter professores da PUC-Rio, a gente vai ter, hoje e amanhã, um encontro recheado de indústria criativa e soft power, que tem tudo a ver com o papel da Casa Firjan, né? A Casa Firjan nasceu em 2018 para trazer novos paradigmas aí para as empresas e para as indústrias. E eu queria saber quem está hoje pela primeira vez aqui na Casa Firjan. Levanta a mão, por favor. Temos algumas visitas, então que bom que aprenderam o caminho, podem voltar. A gente tem muitos eventos aqui sempre. Nossa programação está toda no perfil do Instagram, lá, Casa Firjan. A gente tem também um portal de conteúdo. Tudo que a gente faz aqui, a gente transmite, a gente grava, para que, né, outras pessoas no Rio, no Brasil e no mundo possam receber esse conteúdo. Queria agradecer também nosso diretor, que está aqui da Casa de Inovação, Vinícius, diretor de Educação, Vinícius, e Cultura, está aqui justamente por causa desse chapéu. E queria falar o seguinte, a gente aqui na Firjan, como o Caetano, né, o presidente, já disse, a Ana Cláudia disse aqui também, a gente trabalha bastante tempo com ações da indústria criativa, né? Diversos de vocês já estiveram aqui nesse palco com outros lançamentos de outras publicações. E a gente entende a indústria criativa como vetor de desenvolvimento, né? Tanto social quanto econômico da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E tem uma pessoa que está aqui defendendo essa causa há muito tempo, né? Nós não estávamos aqui ainda, muitos não estávamos, e ela já estava. Então, essa abertura de hoje é uma conversa mesmo, um bate-papo, porque eu não sei se vocês sabem, mas ela nunca sobe no palco, e a gente obrigou para conversar sobre esse contexto. Então, queria Cristiane Alves, Cris Alves, a minha chefe, nossa gerente-geral, e foi quem lançou o mapeamento da indústria criativa há bastante tempo atrás. E eu queria, Cris, que você dissesse para a gente como é que foi esse contexto de lançamento, por que a Federação das Indústrias resolveu falar sobre esse assunto, e conta aí para a gente como é que isso começou, porque eu já conhecia, como pesquisadora lá da PUC, o mapeamento, mas você começou isso tudo. Bom dia, pessoal. Falar que eu não subo no palco é até engraçado, né? Eu não subo no palco agora, né? Mas já subi muito no palco, né? E a Mê, que está aqui comigo desde 2001, lá nos eventos de moda, que a Firjan já organizava, já me conhece lá desde aquela época. Fui muito porta-voz, né, do Fashion Rio. Então, assim, agora eu não tenho subido no palco, porque eu tenho uma equipe linda, maravilhosa, cheia de designers, cheia de comunicadores capazes de falar, de defender, né, essa bandeira da economia criativa muito bem. Então, não preciso, né? Mas, assim, eu acho que eu sempre conto essa história, e a Júlia falou assim, a gente não pode fazer esse evento sem contar, né, sem registrar essa história. Eu acho que foi muito marcante a Federação das Indústrias, né, em 2008, defender como Dia da Indústria o tema economia criativa. Não sei se todo mundo sabe, eu vou ficar em pé, gente, que é horrível, né, ficar de costas para as pessoas, desculpa, tá? Vou ficar assim, meio rodando, se eu ficar tonta, eu aviso. Mas eu acho que foi muito emblemático. Em 2008,
A Firjan, todo ano, existe o Dia da Indústria, no dia 25 de maio, e a Firjan escolhe um tema que é relevante para o desenvolvimento industrial, um tema que seja destaque. Esse ano, por exemplo, foi IA, né? Inteligência Artificial. Então, lá em 2008, a gente estava com o desafio de escolher esse tema, né? Participando junto com a diretoria da escolha do tema, como a gente faz todo ano. E aí a gente colocou, né, eu tinha um grupo de pessoas trabalhando comigo, muito ligados à moda, muito ligados a design. Estou vendo também aqui Cláudio, lá da PUC, também, que trabalhou muito com a gente nos programas de design. E aí uma pessoa da minha equipe sugeriu, vamos falar de economia criativa, né, que junta isso tudo, é um tema novo. Era um tema, na época, muito pouco, eu acho que praticamente não debatido no Brasil, pelo menos que eu não posso afirmar, mas pelo menos que nós, da Firjan, tivéssemos conhecimento. E aí a gente fez, em 2008, o Dia da Indústria sobre economia criativa. E aí foi muito... Indústria criativa, né? A gente chamou de indústria criativa. E foi muito interessante, porque nós fizemos um estudo, né, que é a cara da Firjan. A Firjan usa muito estudos e pesquisas para mostrar a relevância de alguma temática, defender alguma temática, gerar reflexão e defender políticas públicas sobre alguma temática. Então, o estudo é uma ferramenta que a Firjan usa em todas as frentes, e não foi diferente em economia criativa, mas nós fizemos mais, né? Além do mapeamento, que foi ali que nós lançamos, não um mapeamento, mas uma nota técnica, ainda era uma nota técnica, né? A Joana está aqui, também conhece esse tema há muito tempo. E aí foi a partir dali que nós lançamos o mapeamento como ele é hoje, né? A nota técnica foi a sementinha para a gente, em 2012, aí sim a gente tem um mapeamento robusto com uma metodologia que a gente tem hoje. Mas ali a gente não fez só um estudo, né? Nós fizemos uma exposição dentro do Museu de Belas Artes, e aí misturando tudo, falando de design, falando de indústria, falando de moda, falando de carnaval, falando de música. Pela primeira vez, a Federação das Indústrias reconheceu, né? Eu acho que foi a primeira vez que a Firjan colocou ali a sua marca, reconhecendo, né, o valor do simbólico, o valor do intangível como um elemento importante para a geração de valor e economia para o Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que essa é uma história que não pode se perder, né? A gente tem registro sobre esse ano de 2008. E aí, ontem, conversando um pouco com a Júlia falou, fala lá aquilo que você fala sempre, né? Eu fiquei pensando que não foi bem em 2008 que a gente começou isso, né? Eu acho que em 2001 a gente começou com o Fórum Empresarial da Moda. Foi a primeira vez que eu, né, como uma pessoa da Firjan, tive contato ali com um setor que começou a se preocupar em se aproximar do design, em se aproximar do valor agregado pelo diferencial do design. Então, acho que ali também a gente já começou, né, a falar de economia criativa por meio da moda, que é um setor muito à frente, né? Assim, a moda está sempre correndo, né? Ela tem uma velocidade inacreditável. Então, ali em 2001, 2002, nós lançamos, né, fizemos um planejamento para o setor de moda. Lançamos esse planejamento para o setor de moda, envolvendo uma série de ações que ajudavam as empresas. O setor estava muito preocupado com as quedas das barreiras internacionais em 2005, né? A área internacional, tem gente também aqui da área internacional, acompanhou isso. E aí eles queriam ajuda para se diferenciar por meio do design. E aí, para isso, a gente lançou o Fashion Rio, que foi um evento que, durante muito ano, aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Lançamos os núcleos de apoio ao design, né, dentro do Senai, então, estruturas de educação que nós temos, porque todas essas nossas ações, elas geram estudos e geram depois, elas vão se desdobrando em ações dentro da nossa rede, né, Vinícius, de educação. Então, hoje a gente tem escolas de moda, né, a gente tem núcleos de design dentro dessas escolas de moda, e por aí continuamos com outros segmentos, como audiovisual, mas, na verdade, não começou em 2008, né? Começou muito antes ali. Eu, em 2008, era gerente de moda e design, desenvolvimento de moda e design. Então, a federação, na verdade, já estava de olho nesse assunto antes. O tema economia criativa surgiu em 2008, né? Mas isso que a gente vai discutir aqui hoje e amanhã, né, tem muito a ver com essa questão de valorizar o simbólico, valorizar a identidade, valorizar a nossa capacidade de trazer o nosso estilo de vida para produtos e serviços, e é disso que a gente estava falando lá, né, Yamê, quando a gente fazia o Fashion Rio. É isso. Obrigada. Tenho mais uma pergunta, pode sentar. Pode sentar? Pode, que eu vou falar do GT. O palco não ajuda, né, Ana Cláudia? Pelo amor de Deus.
É isso, a gente tem assim esse contexto, e eu acho que é muito interessante, né? Porque se a gente pergunta para a Cris, pergunta para a Joana, para quem estava aqui na época, e fala assim, poxa, mas então todo mundo percebe o valor facilmente, né? Foi rápido, é muito óbvio que a cultura, os valores, o lifestyle podem agregar valor aos produtos e serviços da indústria, e acho que não, né? Acho que foi complexo, e isso é uma discussão, até hoje, que a gente faz aqui na casa. A gente, em 2022, montou o GT do Soft Power, né, para discutir como é que a gente... E, por isso, né, tem esse selinho em vários lugares aqui, para entender mesmo como é que a gente transforma isso num movimento, né, de influência, de geração de valor. Foi um movimento também empresarial, né? A nossa Federação das Indústrias, ela representa empresas, então é importante que as empresas se apropriem desses estudos, como o Cristiane disse, né? Que são uma forma da gente trazer esse conteúdo aqui para a sociedade. Outra forma são as ações de desenvolvimento, como a Cris falou, por exemplo, na moda, com o Fashion Rio, por exemplo, no design, né, que é um valor transversal a várias outras cadeias. O metal mecânico se beneficia disso, a indústria de móveis se beneficia disso. Então, várias ações de desenvolvimento e ações de formação. Está no nosso DNA também a formação profissional, a formação básica. Então, a gente tem hoje escolas, né, com foco em audiovisual e cinema, por exemplo, na indústria gráfica, com foco em joias, né? Então, acho que assim a gente consegue trazer esses valores, né, esses conceitos da indústria criativa com mais facilidade para alguns setores, mais dificuldade um pouco para outros, mas a gente está chegando lá. E aí a gente aqui, Cris falou então desse movimento já há 25 anos atrás, e a gente, nesse ano de 2025, a gente montou um novo GT, um grupo de trabalho, para falar da indústria criativa, né? Para rever conceito, rever a nossa metodologia, entender para onde a gente devia ir, para onde o nosso estudo devia ir, para apontar para que lugares, né? E a gente ficou muito feliz de ter um GT super representativo do Brasil. Queria até agradecer aqui, porque diversas dessas pessoas estão aqui, que vêm construindo com a gente esse entendimento, esse estado da arte de como está o conceito. Então, são pessoas de vários programas de pós-graduação do Brasil inteiro, de todas as regiões, que estão aqui com a gente, instituições como o IBGE, o próprio Ministério da Cultura, instituições, organismos supranacionais, tipo Unesco, OEI. Então, todo mundo fazendo parte. British Council está aqui com a gente, que foi um dos que trabalhou nesse conceito desde o início, né? Então, acho que assim, é um trabalho de muita gente, que não vai terminar hoje. A gente tem alguns convidados internacionais, que eu já estou vendo aqui hoje. A Brand Finance está aqui com a gente. Estão escutando essa conversa, porque amanhã vai ser o dia que a gente vai aprender, né, com as melhores práticas internacionais. E aí, no dia 28, a gente tem um trabalho interno, né, para escutar um pouco o feedback dos outros países, do que o Brasil tem feito nessa área e para onde que a gente deveria ir. Então, a última pergunta aqui, para a gente começar nosso conteúdo, é sobre os próximos passos, Cris. Assim, a gente fez um retrospecto, e o que você acha que é o futuro, para onde a gente tem que ir com esse conceito, aqui no Rio de Janeiro, no nosso país? Como é que isso agrega valor daqui para frente? Não, então, como você já falou, é muito bom, né? A gente que viu em 2008 o evento com pouca massa crítica, né? Pouca nenhuma, praticamente. Em 2008, a gente estava começando a discutir o tema. Depois de 17 anos, a gente tem aqui um grupo, o GT, né? Porque em 2024 a gente combinou assim, o que a gente vai fazer em 2025? Além do estudo, a gente precisa fazer outras coisas, né? Para a gente poder entender como é que está esse assunto no Brasil, e para entender quais são os próximos passos, que foi a sua pergunta. Então, o GT ele vem muito para isso, né? E aí é muito legal ver a massa crítica que existe hoje no Brasil, em diversos cantos do Brasil, falando sobre o assunto, estudando o assunto. Resolvemos fazer esse encontro, né? Porque aí o encontro traz reflexão vertical em alguns segmentos, algumas reflexões transversais, e os internacionais, né? Porque eu acho que amanhã
a gente vai entender muito como é que pode ser o nosso próximo passo, né? Porque eu acho que o nosso próximo passo está em fazer com que isso vire, né, que a economia criativa, que o valor simbólico, que o valor da cultura vire política pública e seja reconhecido como um vetor econômico, né? Alguém começou a falar sobre vetor econômico, acho que foi Júlia. E hoje a gente não tem ainda, né, por mais que a gente tenha o tema sendo estudado, a gente tenha milhões de cases, né, internacionais maravilhosos, marcas maravilhosas usando esse conceito e fazendo muito sucesso com esse conceito, né, a gente ainda não tem o tema dentro da nossa política pública, né? Se a gente olha a NIB, que acabou de sair, que foi a última política, né, divulgada, a economia criativa não é sequer citada nem setorialmente, né? Porque poderia não ser citada como economia criativa, mas poderia ter sido citada como um setor. Depois foi incluído lá, fizeram uma... audiovisual foi incluído, mas é simbólico, né, a gente ter uma NIB divulgada pelo nosso governo sem tratar desse tema, sem citar esse tema como um valor que precisa ser trabalhado no Brasil. E é uma pena, né, porque a gente também já fez muitas imersões em outros países para entender como é que eles se posicionaram, e a gente vai ouvir um pouquinho amanhã sobre isso aqui. Mas, especialmente para mim, algumas referências ficaram muito na cabeça, são referências mais antigas, mas que acho que para mim hoje ainda fazem sentido, como, por exemplo, a Itália, né? A Itália tem um posicionamento claro sobre o 3F, né? Fashion, Food e Furniture. Eles entenderam que moda, comida e mobiliário, design imobiliário, eram valores da cultura deles e que eles faziam de uma maneira que isso precisava ser fortalecido. E isso perpassa há anos, né, todas as políticas públicas que existem lá na Itália. Nós fomos visitar uma série de instituições na época, isso já faz algum tempo, e todas repetiam a mesma coisa, né, independente de onde você estava. Então, acho que isso é o que falta no Brasil, né? Eu acho que a gente ainda tem, assim, parece que são dois times, né? Parece que tem o time da indústria, economia pesada, e o time da economia criativa. Isso é ruim, né? Porque eu acho que um ganha com o outro. São coisas diferentes, mas que se conectam e podem se conectar. E, enquanto a gente não reconhecer isso como um valor econômico e tiver na nossa política pública, aí a gente ainda tem muito a fazer, né? Então, acho que amanhã vai ser um dia bom para a gente ouvir aí o que esses países fizeram e como é que a gente pode avançar. Gente, então é isso, é um chamado, já ouviram falar de call to action, né? É o chamado à responsabilidade de sermos disseminadores disso, diversos dos que estão aqui dentro, para dentro da nossa casa, mas os que estão fora também, falar desse assunto, né, eu acho que é importante para todo mundo. E a gente vai ter hoje, então, discussão sobre Rio de Janeiro, sobre Brasil, sobre algumas empresas que já estão olhando isso, né? Por exemplo, do setor de cosmético, por exemplo, moda. Então, a gente vai ter algumas discussões aqui e no outro auditório, né? Vocês têm aí a programação no folder, para quem é analógico, e no QR Code, para quem é mais digital. Então, eu queria agradecer muito, Cristiane, tanto pelo trabalho que foi feito até agora, quanto por hoje, né, conseguir fazer esse retrospecto aqui com a gente. Obrigada a vocês. Eu acho que esse é um momento para a gente se inspirar, né? Todo mundo. Acho que cada um aqui tem um papel dentro desse tema. E aí é isso. Aproveitem. Obrigada. Obrigada, gente.